Olá, amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo e hoje vamos estar trazendo a quinta parte do estudo bíblico sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E estaremos abordando hoje Oséias capítulo 4, versículos 12 a 15. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia, logo após o hino que vou cantar, vou estar trazendo essa palavra em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a Michele Rocha, nossa prima, minha prima, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco neste momento. Deus te abençoe na receptividade da palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Vou estar cantando o hino louvando o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor nosso Deus, e gostaria que você prestasse bastante atenção no cântico, na mensagem, na letra deste hino, em nome de Jesus Cristo. Logo após estaremos entrando no nosso estudo bíblico. Irmã Gelinda Oliveira, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabou de entrar e está conosco. Medite na mensagem desse hino em nome do Senhor Jesus. Amigo, qual é teu destino? E qual teu refúgio real? Porque trabalhar por tesouros que tens de deixar afinal. Ó, cuida do bem da tua alma, que eterna permanecerá. E tem mais valor este mundo, se só Cristo a salvar poderá. De nada aproveita esse mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Amigo, teu mestre te chama com grande paciência e amor. Ó, vem aceitar sua graça, oferta do teu benfeitor. Medita na cruz do Calvário, ó, pensa no que ele sofreu. Sim, vem com arrependimento e aceita essa oferta do céu. De nada aproveita esse mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Amigo, este o tempo se passa, aceita de Deus o perdão, a graça da misericórdia, opera a real salvação. Depressa, depressa, decide, despreze este mundo falaz, contente, submisso, te entrega a quem te dá vida de paz. De nada aproveita esse mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar,
se em troca tua alma tu tens de entregar. O nordestino diz o seguinte: de nada aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens que entregar. O próprio Jesus uma vez disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que é perder a alma? O que Jesus quis dizer com perder a sua alma? É a pessoa morrer e ir para o inferno por não ter recebido Jesus como Salvador, né, e ter vivido uma vida que agrada a Deus. Por exemplo, o estudo que nós estamos fazendo é a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Então, todas as quartas-feiras, neste horário, estamos aqui promovendo esse estudo, né? E uma pessoa que não se entregou ao Senhor Jesus, que não buscou a palavra de Deus, que não arrependeu de seus pecados, abandonando esses pecados para seguir os passos de Jesus, ela não terá salvação após a sua saída deste mundo, após a sua morte. E isso não é um julgamento que eu estou fazendo. Eu estou mostrando o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Jesus disse, né? Então não adianta muito a gente lutar. Temos que trabalhar, sim. Nós precisamos trabalhar, precisamos de casa para morar, nós precisamos de nos vestir, precisamos da alimentação e precisamos de um certo conforto. Claro que precisamos de um certo conforto. E tudo isso demanda dinheiro, e para ter dinheiro precisa de trabalhar, porque não vamos roubar. Nós não temos essa índole, né? Nós servimos a Deus, e quando temos Jesus, nós reconhecemos isto. Então, de nada aproveita este mundo ganhar, se em troca a tua alma tu tens que entregar. O mundo é assim, né? O mundo diz que nós valemos o que temos, não o que somos, mas o que temos. E aí a gente, para valer alguma coisa para o mundo, a gente entrega a vida, né, para poder, desprezamos até os valores da vida, para a gente ter alguma coisa e ser aceito pelo mundo. E aí, né, esquecemos dos verdadeiros valores da vida, esquecemos até de Deus. Isso não vale a pena. Uma pequena oração e nós vamos entrar então no nosso estudo neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus, bendito o nome do Senhor. Mais uma vez quero agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui, Senhor, transmitindo mais uma vez esses momentos de glorificação e exaltação ao Senhor e também de meditação na tua palavra. Abençoa, dá-nos a luz do teu Espírito Santo para que ele nos ilumine no entendimento desta palavra. Aqueles que estão assistindo agora ao vivo esta gravação, sejam abençoados. Aqueles que posteriormente vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa abençoar de uma maneira muito especial. Deus querido, nós pedimos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer aquilo que sempre faço, né? E pedir a você que compartilhe esse vídeo. Compartilhando esse vídeo, você estará nos ajudando a evangelizar, né? É uma forma que temos de estar evangelizando, obedecendo àquela ordem do Senhor Jesus, que é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, né? Então, nos ajude a evangelizar compartilhando aí este vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, essa é a nossa quinta parte do estudo bíblico. Eu quero até te convidar para você entrar no nosso canal, Sansão R. Silva. Domingo passado eu anunciei errado aqui, né? Falei Sansão S. Silva. Não é Sansão S. Silva, é Sansão, dá um espaço, R. Silva. Tudo minúsculo, sem acento, tá? Então eu convido você a entrar no nosso canal, Sansão R. Silva, e esses estudos vão estar lá também gravados. Vai continuar aqui no Facebook, mas vai estar lá também gravado. E também logo após eu terminar aqui, passando alguns minutos, eu vou estar entrando lá no canal para fazer uma outra transmissão ao vivo. Eu convido você para estar conosco lá, assistindo essa transmissão ao vivo, Sansão R. Silva, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, na quarta-feira passada, nós lemos um versículo
do capítulo 4 de Oséias, lemos o versículo 6. Versículo 6. O Ideu está conosco aí também. Hein? Deus abençoe, seja bem-vindo. E o Deu de Souza, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Oséias capítulo 4, verso 6 é o texto que nós lemos na semana passada. E esse texto diz o seguinte, nós chegamos depois até Oséias capítulo 4 mesmo, versículo 12 a 15, que é o que nós vamos considerar hoje. Mas o capítulo 4, né, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esse foi o texto que nós consideramos e fomos até o versículo 12. Aliás, consideramos esse texto, lemos também o versículo 8 do capítulo 2, até que nós chegamos no capítulo 4 mesmo, nos versículos 12 a 15. Oséias, capítulo 4, versículos 12 a 15. Ele diz o seguinte, é o texto que nós vamos considerar hoje, nós vamos discorrer sobre ele hoje, em nome de Jesus Cristo. Diz assim o texto, Oséias, capítulo 4, verso 12 a 15. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram. Por quê? Porque eles mesmo com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. E o verso 15 diz, se tu, a Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. E nós vamos agora, neste momento, entender o que diz, o que está nos falando esse texto, o que nós podemos entender desse texto que nós acabamos de ler, né? O que esse texto nos traz? O que podemos entender disto que acabamos de ler? Bem, primeiro o texto que nós acabamos de ler diz o seguinte, o primeiro versículo diz assim, o meu povo, quem estava falando isso? Era Oséias, mas Oséias estava profetizando, e ele estava transmitindo uma profecia que era o próprio Deus que mandou que ele falasse. Ou seja, o profeta ele dava o recado de Deus ao mundo, às pessoas, à sociedade, né? Ele dava o recado de Deus. O recado que Deus mandava, o profeta dava. E esse era um recado de Deus. Então, Deus estava dizendo através do profeta, o meu povo. Por que Deus estava dizendo? O versículo 12 começa assim, o meu povo. Por que Deus dizia que o povo de Israel era e é o seu povo? Porque quando ele dizia o meu povo, ele estava dizendo aquilo que era real. O povo de Israel foi um povo instituído por Deus. Não precisa ficar muito preocupado. Tem gente que às vezes lê a Bíblia, nós lemos a Bíblia, e aí a pessoa fala assim, a Bíblia é difícil de entender. Bom, sem o Espírito Santo, eu vou dizer que não é difícil, não. É impossível entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E você precisa guardar isso, coloca isso na mente, vamos entender isso. Sem o Espírito de Deus, é impossível entender o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, a primeira coisa, por isso que eu oro antes de começar o estudo, é para pedir a Deus que o Espírito Santo nos ilumine no entendimento da sua palavra. Se quer entender a palavra de Deus, quando você pegar a Bíblia e for orar, um dos segredos para isto é
você ore a Deus, tá? Fale com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Todo mundo sabe orar. Porque orar a Deus não é arranjar palavra bonita, né? Palavras poéticas. Deus não está aí para isso, não. Ah, eu vou falar, eu vou mudar a minha voz, vou fazer uma voz mística e vou falar. Não, Deus não está aí para isso. O que Deus quer é que a gente fale com Ele aquilo que está dentro do coração da gente. Né? Aquilo que está dentro do meu coração, é isso que Deus quer que eu fale com Ele. E você fala da maneira que você sabe falar. E Deus ouve a sua oração. E Ele quer que a gente faça isso. Então, você, quando for ler a Bíblia, ore, faça uma pequena oração e peça: Deus, me dá a luz do teu Espírito Santo, para que eu venha a entender a tua palavra no nome santo de Jesus Cristo. Faça isso. E é isso que nós vamos começar a entender do texto que nós estamos lendo. Aí alguém pergunta: mas por que Deus está falando assim, o meu povo? Quem é esse povo? O povo de Israel. Mas por que o povo de Israel, Deus fala que é dele? E é mesmo. É isso que nós vamos começar entendendo nesse vídeo. O povo de Israel é um povo estabelecido por Deus. Agora, por que Deus estabeleceu o povo de Israel? Com que objetivo Deus estabeleceu o povo de Israel? O objetivo de Deus é que ele tinha um plano de salvação. Desde que o Adão, Eva, né, e Adão, lá no Jardim do Éden, lá naquele dia que eles pecaram, eles foram até expulsos do céu. Deus expulsou eles do paraíso. Do céu não, né? Expulsou eles do paraíso. E desde aquele dia, Deus, ao invés de desistir do homem e da mulher, porque pecaram contra ele, ao invés dele desistir deles, não, ele continuou amando aquele casal. E ele não quis dar um castigo que consumisse aquele casal. Mas ele fez o seguinte: tirou eles do paraíso, e agora o homem e a mulher, aquele casal que seria o pai da humanidade, aqueles que trariam, né, a humanidade ao mundo, e hoje nós somos descendência de Adão, que é os nossos primeiros pais, eles foram expulsos do paraíso, mas Deus continuou amando a eles. E aí Deus sabia: a partir de agora, todos que nascerem deste casal, todos que vierem, as gerações futuras, todas estarão manchadas pelo pecado. Todos. Quando nós chegamos em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz o seguinte: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então se separaram da glória de Deus, né, pelo pecado. Mas aí Deus, ao invés de desprezar o homem e a mulher, em vez de destruir eles, ele continuou amando, e Deus fez um plano. Deus fez um plano para salvar o homem e a mulher. Quando nós falamos de salvação da nossa alma, nós não estamos falando de uma religião, não. Quando a Bíblia fala de salvação da nossa alma, nós não estamos falando dessa ou daquela igreja, não. A Bíblia Sagrada não é um livro religioso. A Bíblia Sagrada não é um livro para ficar confinado nos púlpitos de uma igreja, no altar de uma igreja, confinado nas mãos, né, sob a responsabilidade dos líderes religiosos. Não, a Bíblia Sagrada é um livro para conhecimento da humanidade. A humanidade toda precisa conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela é importante na nossa vida, porque é ela que nos esclarece isso. Aí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus estabeleceu um plano para salvar o homem e a mulher, para salvar a humanidade que se desviou dele. Então, por amor, ele fez esse plano. E eles, estabelecendo o povo de Israel faria parte desse plano. Como assim? Foi lá no berço do povo de Israel, no berço judeu, que nasceu o Salvador do mundo, que nasceu Jesus. O plano era esse: salvar o homem, salvar a mulher, salvar a humanidade. E aí Deus chamou, escolheu, estabeleceu esse povo. Mas aí como é que Deus estabeleceu esse povo? É isso que nós vamos entender. Então Israel faria parte do plano da salvação da humanidade. E nós vamos ver isto relatado
Em Gênesis capítulo 12. Se você está com a sua Bíblia, está nos acompanhando nesse estudo, abra aí em Gênesis capítulo 12. É o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Para nós entender, para você entender, o povo de Israel, Deus lá no texto que nós lemos de Oséias capítulo 4, verso 12, Deus diz, o meu povo de Israel, né? O meu povo. Agora, quem é esse povo? Esse povo é Israel. Por que Deus estabeleceu o povo de Israel como seu? Para que Israel, o povo de Israel, fizesse parte do plano de Deus que ele fez para salvar a humanidade. Você é o objetivo desse plano. Se ninguém te falou ainda, se ninguém te pregou para você, se você não entendeu ainda, você faz parte desse plano. O seu nome está escrito lá desde quando Deus fez esse plano. E ele não fez um plano assim de qualquer maneira, não. Quando ele pensou em nos salvar, ele fez esse plano, estabeleceu esse plano e chamou o povo de Israel. Como é que ele escolheu o povo de Israel? Então vamos ver em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim, preste atenção no texto. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a casa que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o texto de Gênesis capítulo 12, né? Verso 1 a 3. Então foi assim que Deus estabeleceu o povo de Israel. Ele foi lá na terra de Harã, onde Abraão estava, e ele disse a Abraão, sai da tua terra, né? E da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A terra que eu te mostrarei. Então, existia lá esse homem chamado Abrão. A família de Abrão era uma família que vivia de comercializar ídolos. Eles fabricavam e comercializavam ídolos. E era um povo, pessoas que ainda não tinham tido experiência direta, pessoal, com Deus. Eles ouviam, né? Naquele tempo, se passava as histórias desde Adão e Eva, ia passando verbalmente, né? Mais tarde que começou a escrever, mas passava de geração, de pais para filho, de geração a geração, iam passando a vida passada, né? Dos pais, dos avós, e isso ia sendo passado para frente. Mas naquele dia, naquele tempo lá, Deus foi direto a Abrão, ele chamava Abrão. Deus chegou para Abrão e disse para ele, escolheu Abrão, e disse, você vai sair da tua terra, você vai sair do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu te direi. Então, Abrão ia para aquele lugar, e lá ele iria começar, Deus iria começar, através de Abrão e a sua mulher, começar um povo. A partir daquele momento, aquelas pessoas, aqueles filhos de Abrão e de Sara, né, a sua mulher, iriam formar um povo escolhido. Por isso que Deus, quando se referia ao povo de Israel, ele dizia, o meu povo, porque o povo de Israel foi escolhido por Deus. Agora, alguém pode perguntar assim, mas como é que a gente vai saber que realmente Deus escolheu Abrão? Como é que a gente pode saber? A gente lê a história, a gente lê na Bíblia, vê o que aconteceu, mas como é que nós vamos saber, né, que realmente Deus escolheu Abrão para poder estabelecer o povo de Israel? Nós temos alguns sinais sobre isso. A própria Bíblia nos dá sinais sobre isso. Eu quero te chamar a atenção para o título desse estudo que estamos fazendo, que é a nossa quinta parte desse estudo.
A importância da palavra de Deus em nossas vidas. A importância é essa, é que nós tomamos conhecimento de que, primeiro, o pecado separa o homem de Deus, como separou Adão e Eva de Deus. Separou eles de Deus. Eles se sentiram culpados e até fugiram de Deus. Então, pela palavra de Deus, nós aprendemos isso. O pecado nos separa de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos pela própria palavra, pela importância da palavra de Deus na nossa vida, nós aprendemos que Deus não desistiu do homem que ele criou, o homem e a mulher. Mesmo o homem e a mulher tendo desobedecido a Deus, Deus não desistiu dele. E por amor a esse homem e essa mulher, Deus estabeleceu um plano. Ele fez um plano. Esse plano nós chamamos de plano de salvação, plano divino da salvação. E pela palavra de Deus nós aprendemos também que Deus chamou Abraão e a sua mulher para começar com ele um povo, né, começar com aquele casal, um novo povo, e desse povo fazia parte do plano da salvação, e Deus mandaria o Salvador neste mundo para nascer no berço daquele povo, que seria mais tarde os judeus. Então, essa é a importância da palavra de Deus na nossa vida. Mas como é que eu vou saber que realmente Abrão foi chamado por Deus e ele escolheu Abrão para começar um povo seu? Temos sinais de que Deus realmente escolheu Abrão para estabelecer o povo de Israel como um povo seu. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 11, ou seja, um capítulo antes, nós lemos o capítulo 12, verso 1 a 3, mas nós vemos agora em Gênesis capítulo 11, né, que é anterior a isso que nós lemos, Gênesis capítulo 11, verso 26 a 32. Capítulo 11, verso 26 a 32. Preste atenção no que diz esse texto. Ele diz assim: e viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão e a Naor e Harã. Aqui começa a genealogia. Essa leitura, esse texto da palavra de Deus que nós vamos ler agora, é um texto de natureza genealógica. Ela conta a genealogia de Abrão, a árvore genealógica de Abrão, daquele homem que Deus chamou e escolheu para começar um povo novo. Então, ele tinha o pai de Abrão, chamava Tera. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Ou seja, aquela família, a família de Tera, o pai de Abrão, morava numa cidade, numa terra chamada Ur dos Caldeus. O irmão de Arão, Abrão tinha dois irmãos, Harã e Naor. Tera morreu lá, então ficou só Abrão e Naor. Então, viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Tera. Essas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, que é o que Deus escolheu. Gerou também a Naor, irmão de Abrão. E gerou a Harã, que também é irmão de Harã. E Harã gerou a Ló. Então, Ló, aquele Ló que nós vemos na história lá, né, que teve que se separar do seu tio Abrão, bem lá na frente da história, talvez a gente passe por ela, né, mas ele era filho de Harã. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Abrão, aquele homem que Deus escolheu para pai da nação de Israel, a sua esposa chamava Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril. Aí eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato aqui, que é um dos sinais que Deus chamou Abrão. É um dos sinais que nos dá a certeza de que Deus chamou Abrão para que ele começasse um povo que viria fazer parte do plano da salvação de Deus. Olha o que diz aqui desse texto. Guarda isso. Lá na frente eu vou te lembrar disso. Nós vamos lembrar disso. Sarai, a mulher de Abrão, era estéril.
O que é isso? Tinha a madre fechada. Ela não podia conceber filhos. Ela não teria filhos. A natureza dela era da madre fechada. Ela não conceberia, ela era estéril. Diz assim, eu quero lembrar aqui, guarde isso. Sarai, a mulher de Abrão, era estéril. Ela não podia ter filhos. E esse vai ser um dos sinais que vai nos dar a certeza de que Deus realmente chamou Abrão para ser o pai do povo escolhido dele, do povo que ele dizia, meu povo. Né? Então Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Agora saíram da terra de Ur dos Caldeus e foram para uma cidade chamada Arã, e habitaram lá. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Bem, nós vamos ficar por aqui, vamos encerrar esse vídeo, porque também não adianta a gente querer conhecer a história toda, saber de tudo, né? Não tem jeito isso, a gente tem que ir devagar, pausadamente, para a gente entender o valor da palavra de Deus na nossa vida. Só gostaria que você guardasse isso. A mulher de Abrão, Sarai, né? Chamava Sarai, a Bíblia diz que ela era estéril. Mas lá na frente a gente vai ver algo que vai nos dar a certeza que aconteceu um milagre, que aconteceu com Abrão e Sarai, bem lá na frente da história. Talvez domingo que vem a gente chegue lá. A gente vai ver aqui o sinal, esse grande sinal, que é um dos sinais que nos dá a certeza de que realmente Deus chamou a Abrão e sua família para com eles começar um povo que hoje é o povo de Israel, e esse povo de Israel foi escolhido por Deus para trazer o Salvador ao mundo, o Senhor Jesus Cristo. E isso é o plano de Deus da salvação. Então, o mais importante que eu gostaria que você guardasse e você compartilhasse esse vídeo é isso. É que quando se fala de salvação de alma, não estamos falando de uma igreja, não estamos falando de uma religião, não estamos falando de uma filosofia, não é uma filosofia, meramente uma filosofia. Quando falamos de salvação, estamos falando de um plano que Deus estabeleceu. E todos nós precisamos conhecer esse plano da salvação. Procure conhecer o plano da salvação. Estamos aqui, através desse vídeo, tentando ajudar você a conhecer o plano da salvação, do qual você faz parte. Deus lembrou-nos de você. Ele lembrou do seu nome. Ele tinha o seu nome lá. Ele quer que você seja salvo. Ele estabeleceu um plano para salvar você. Ele estabeleceu um plano para salvar a mim, para salvar a minha família, para salvar a sua família, para salvar a humanidade. E a gente precisa conhecer esse plano, e é isso que nós estamos fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, tá? E que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. E daqui a pouco, mais tarde um pouco, eu vou estar também fazendo uma transmissão direta lá no meu canal, Sansão R. Silva. Se você tiver condições de entrar lá, né, daqui a mais ou menos uma meia hora, eu vou estar lá lendo salmos e cantando alguns hinos, né, hinos da antiga para a nossa meditação e nosso enlevo espiritual. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe sua alma, tenha um bom restante de semana em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor repouse sobre sua vida. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.